Olá, queridos, tudo bem? Aqui Luiz Carlos, falando novamente com vocês. Hoje eu estou trazendo um tema bem interessante que é psicologia, né? Será que nós, como cristãos, devemos procurar psicólogos? Vamos conversar sobre isso depois da nossa vinheta. Volta, né? Vamos ao nosso tema aí de hoje. Muitos cristãos aclamam calorosamente a psicologia secular, a psicologia do mundo, por serem portadoras de uma nova era de cura para os males emocionais da humanidade. Quando a gente fala humanidade, aqui nesse termo, eu estou colocando a igreja também dentro disso. Nós cristãos dentro disso. Mas parece também que os líderes eclesiásticos absorveram com demasiada facilidade as pressuposições da psicanálise de implantar um liberalismo cristão dentro da psicanálise. O que eu chamo de liberalismo cristão? Liberalismo cristão é Deus visto como bondosamente permissível, ou seja, Deus é somente amor e a humanidade é considerada neurótica, ao invés de pecadora e carente da graça de Deus, através de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Muitos psicoterapeutas afirmam serem legisladores destinados a retirar as pessoas da escravidão e da opressão. Afirmam que a ideia de pecado de um Deus irado, que vai um dia pedir as contas dos erros cometidos ou pecados, não está de acordo com as experiências das necessidades do indivíduo que está defraudado emocionalmente, tá bom? Isso aí significa que a premissa acaba sendo retirar a culpa do indivíduo, colocando-as nos pais, no ambiente, no sistema econômico, no condomínio, na igreja, no governo, em tudo, menos no próprio indivíduo, tá? A intenção acaba sendo fazer racionalizar as noções do pecado, tirando a culpa e a responsabilidade humana e enxertando em nós a ideia psicanalítica de que somos antes neuróticos do que pecadores. Portanto, conclui que a tendência universal de reprimir as coisas que desejamos não pode ser aplicada e devemos fazer o que queremos sem uma culpabilidade sequer. Isso é uma coisa extremamente complexa, né? Porque você acaba tirando a culpa do indivíduo, como eu disse agora há pouco, e colocando a culpa em todo aquele ambiente, tudo aquilo que cerca esse indivíduo. Freud, né, que aliás era judeu, né, era descendente de judeus, ele teorizou que nós somos infelizes porque neuroticamente entregamos a um superego que com dureza nos impede de fazer coisas prazerosas, né? Somos infelizes porque neuroticamente entregamos a um superego que com dureza nos impede de fazermos coisas prazerosas. Veja só que afirmação perigosa, né? Nós somos infelizes emocionalmente porque não fazemos aquilo que temos vontade de fazer, as coisas prazerosas. Nós nos retemos em fazer essas coisas. Mas somos infelizes emocionalmente porque creio, que as maiores doenças emocionais que vivemos em nossa época sejam a depressão, a primeira, a depressão, que nada mais é do que uma ligação nossa com o nosso passado. Nós olhamos para o passado, vemos os erros cometidos que poderíamos ter feito diferente e depois carregamos essa celeuma de depressão. Isso aí dá para detalhar mais, mas nós não temos tempo aqui de fazer isso. O 2, eu listei como a ansiedade, que tem muito a ver com a projeção de tendência ao fracasso posicionada no futuro. Já nos achamos como fracassados, já achamos que não vamos dar conta, e daí nós jogamos tudo isso para frente e
vem aí a ansiedade, que também dá para falar muita coisa sobre isso, só que eu não tenho tempo aqui, né? O estresse, o terceiro item que eu coloquei é o estresse, tem muito a ver com a tendência de não conseguirmos lidar com as situações do presente, com as questões do presente, né? Nós não conseguimos lidar com o agora, com o aqui, e depois acabamos entrando aí nessa questão de estarmos com estresse, tá? Obviamente, né, eu não detalhei aqui essas três coisas aí, mas obviamente essa conclusão excetua-se o fato de as questões orgânicas, tá? Eu não estou falando aqui das questões orgânicas, a pessoa tem um problema grave aí de saúde, então ela tem depressão, tem ansiedade, enfim, não estou falando das questões orgânicas, estou falando das questões emocionais. Não dar importância ao pecado pode tornar-se, na maioria esmagadora das vezes, em uma verdadeira tragédia emocional. As concepções do cristianismo tradicional, nas quais eu creio, né, entre aspas, cristianismo tradicional, assinalam que os doentes emocionais precisam não apenas de oportunidade para confessar as suas falhas ou os seus pecados, mas também de estímulo para ressarcir os prejudicados e também de estímulo para poder continuar em frente, continuar andando em frente, tá? Eis uma advertência contra o perigo da graça fácil, né? Eu considero graça fácil como a pregação do perdão sem exigir arrependimento e também sem o ressarcimento material e o ressarcimento emocional. Graça fácil é a graça sem discipulado após o pecado. Você peca, erra e não tem alguém junto com você te ajudando, te discipulando a vencer essa barreira e não cometer novamente o pecado. A graça fácil é a graça sem a cruz de Cristo. A graça fácil é a graça sem Jesus, o Cristo vivo, aquele que encarnou como homem e que morreu e que se revelou ressurreto, voltou à vida. Temos que morrer e ressuscitar a cada pecado. A salvação ocorre pela graça, pelo favor imerecido e imprevisível de Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue por mim e por você. Bom, quando eu estudei uma pós-graduação em aconselhamento pastoral, né, uma das novas habilidades que eu estudei e me chocaram foi a transição da Bíblia com os diversos conceitos acadêmicos na área da psicologia, na área da psicanálise. Tá? Eu tive ali professores que eram cristãos e que eram mestres e doutores em psicologia, em teologia também, que deram esse suporte aí para que nós aprendêssemos, eu e meus colegas ali estudantes, a aconselharmos a pessoas dentro desses fundamentos. Sim, de fato, eu não sou contrário às ciências da mente, né, como psicologia e psiquiatria, bem como não sou contrário à química, à física, à filosofia, história, matemática, engenharia, enfim, às ciências básicas e às ciências tecnológicas. Bem, porque eu sou dessa área, eu trabalho na área de ciências, então não tem nem como, né, eu ser contra. Eu trabalho na área de ciência, química, física, né, engenharia, então não tem nem como eu ser contra. Inclusive eu sou professor na área de química, já fui professor de física e também professor na área de engenharia de materiais. Mas, quando elas são colocadas acima do recado de Deus, que é a sua palavra, que é a Bíblia, a fantástica palavra de Deus, aí sim eu passo a me incomodar. Porque as ferramentas científicas para nós cristãos devem ser apenas utilizadas para corroborar aquilo que já está testificado na palavra de Deus. Ok? Vou repetir. As ciências, as ferramentas científicas, falando aqui mais de psicologia, psiquiatria, psicanálise, elas só devem ser utilizadas para corroborar aquilo que já está testificado na palavra de Deus.
Então eu acho complicado você estar frequentando um psicólogo que não tem o conhecimento da palavra de Deus, não tem o conhecimento de pecado, não tem o conhecimento daquilo que está escrito na palavra, que é o recado de Deus para nós. Quando eu estudei ali, né, estávamos ali os colegas, eu não sou contra o estudo online, mas eu prefiro o presencial, né? Esses colegas do Após em Aconselhamento Pastoral ali comigo mal conheciam a Bíblia e as ferramentas acadêmicas da psicologia e psicanálise acabaram se tornando mais importantes a esses queridos irmãos do que a própria palavra de Deus. Entendo, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental, é importantíssimo para o aconselhamento. Porque o princípio fundamental para aconselharmos, por mais estudos que tenhamos em outras áreas afins, deve ser sempre a Bíblia, a fantástica palavra de Deus. Em especial, em contramão, eu tive um colega ali estudando comigo que, devido à sua excelente formação teológica e experiência ministerial de aconselhador de ovelhas, ele conseguia transitar facilmente no mundo acadêmico, sem introduzir as heresias da psicologia e psicanálise como âncoras de seus novos conhecimentos. Isso foi muito importante, eu aprendi muito com ele em observar de como ele conseguia pegar a Bíblia e utilizar a psicologia como uma ferramenta, e não pegar a psicologia e utilizar a Bíblia como ferramenta. Você entende a grande diferença? Você precisa conhecer a palavra de Deus e essas ferramentas da psicologia precisam ser contextualizadas. Se você for frequentar um psicólogo, uma terapia, e o psicólogo for completamente humanista, né, colocando de lado Deus, você vai ter problemas graves, tá? Isso é uma advertência minha. Sabe por quê? Porque as nuances sistemáticas psicológicas que o inimigo coloca em sua vida no dia a dia, a médio e a longo prazo, irão te afastar da única e verdadeira mensagem, que é Jesus Cristo ressurreto. Entendeu? A psicologia, a terapia, ela pode te afastar aos poucos da verdade bíblica, da verdade de Jesus na sua vida. Se você não tiver uma boa base bíblica, um psicólogo, né, o seu psicólogo, vai de maneira sistemática derrubar você aos poucos, e a barreira psicológica vai ser quebrada, e a curto e médios prazos você será contaminado e, consequentemente, poderá perder sua fé e até se ausentar da igreja. Muito cuidado. Mas me ocorreu agora, né, pensando agora, um exemplo, o legislador bíblico Moisés, que, sob a direção de Deus, buscou livrar o povo do pecado e de um sistema opressor ali no Egito. Estamos dentro do sistema opressor, de um comunismo, de uma democracia, de um capitalismo. Todo o sistema em que nós estamos, que não foi gerado no coração de Deus, é um sistema opressor. Tá? Não foi uma tarefa fácil para Moisés tirar o Egito e o seu sistema de dentro da cabeça das pessoas para um novo conceito de vida ali no deserto. Precisaram andar no deserto, precisaram estar no deserto para que esses conceitos desse sistema antigo do Egito fosse tirado da mente dessas pessoas. Agora, para quem conhece a história, de quantos problemas Moisés e seus líderes tiveram para retirar do coração das pessoas todo aquele sistema que os corrompeu durante anos, vocês sabem como foi difícil isso, né? Então, cuidado com as diversas filosofias que estão tentando tomar espaço de Jesus da Bíblia em sua mente e em seu coração. O Senhor Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Muita atenção. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde se você estiver fazendo uma terapia aí com um psicólogo. Eu tentei fazer terapia 8 vezes. 8 vezes porque eu passei por 8 psicólogos diferentes. Não consegui ficar com nenhum, né? Não estou desaconselhando você a deixar ou a não fazer terapia, tá bom? Mas eu passei por 8.
E todos os 8, teve uma que eu fiquei um pouco mais tempo, mas na verdade era uma psicanalista, né? Eu me adaptei melhor, mas também fiquei só 2 meses. Eu não consigo. E toda vez que um psicólogo abria a boca para mim para falar alguma coisa sobre aquele tema que eu tinha trazido até a sessão e que eu percebia que existia ausência de Deus naquilo que que era dito, né? Ou sempre tentando colocar em conflito a sua fé com as teorias aí da psicologia, eu falava, não dá mais. Eu saía e ia embora. Depois de 8 vezes, e como eu disse, o máximo que eu fiquei em uma psicóloga ou psicanalista foram 2 meses, eu desisti, né? Desisti. Não significa com isso que eu estou te aconselhando a não fazê-lo. Não estou falando isso, tá? Mas estou dizendo para você, cuidado, cuidado. A psicologia também pode ser uma ferramenta do inimigo para afastar você da presença de Deus, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E por último, meus queridos, eu gostaria de deixar uma frase para que você possa pensar bem. Diz o seguinte, abre aspas, a psicoterapia é o dinheiro pacificado do mundo e um substituto do bálsamo curativo de Gileade. E a psicoterapia cristã é uma casa dividida contra si mesma. Por quanto tempo ainda vamos ficar com o pé no deserto da cura das mentes e o outro na terra prometida da cura das almas? Pense bem nisso. A cura em Gileade, que está disponível para mim e para você. A cura das nossas emoções. Completamente disponível na Bíblia. A sagrada, a fantástica Palavra de Deus.